o Fluminense encerra uma cena, uma greve, um problema muito grande que já levava muitos jogos, que é ganhar o Botafogo. E aí a gente pode pensar no seguinte, pô, era necessário a gente ganhar de qualquer placar, né? 0,5-0 estava bom, mas foi melhor. Porque foi um jogo em que qualquer um dos dois times poderiam vencer, tanto o Fluminense quanto o Botafogo, venceu o Fluminense, mas o Botafogo teve chance também de abrir placar, de empatar e talvez, né, de ganhar o jogo. Né? O Fábio fez uma grande defesa, o Nilton meteu a bola na trave, o Freitas desviou uma bola aqui do Savarino que muito chance de ser gol. Então, vencer uma partida assim fica melhor porque dá um gosto de, tipo assim, nós enfrentamos um time bom e ganhamos desse time bom. Pra tu ver, a gente enfrentou o Vitória, que estava com um a menos, e a gente acabou tendo o Igor Rabelo expulso. A gente com um a menos, a gente tomou, né, tudo bem que depois na parte final do jogo, a gente ficou com um número equilibrado de jogadores, mas ainda assim a gente tomou sufoco desse time que está lá na zona, assim como provavelmente a gente tomaria um sufoco contra o Sport no próximo jogo lá na Ilha do Retiro. Acho que é isso mesmo, o nome do estádio dele. Mas não, o Fluminense, nessa partida, o Fluminense, mesmo já ganhando de 1-0 aos 43 minutos do segundo tempo, né, a gente, 38 minutos, o Fluminense expôs um chute do Martinelli, depois o Fluminense expôs de novo e saiu um gol dos passos, né, de Martinelli também. O que anteriormente o Fluminense seguraria essa vitória, já que o Fluminense não joga basquete, 1-0 goleada, mas esse 1-0 seria goleada nas mãos do Mano Menezes, que defensivamente era mais sólido, né, e não tomava tantos sustos. Já com o Renato Gaúcho, 1-0 não queria dizer nada, porque o Fluminense em qualquer minuto próximo do fim do jogo teria a chance de tomar um gol de empate, às vezes com 2-3 minutos poderia talvez tomar um gol de virada. Essa primeira partida não quer dizer muita coisa, vamos observar como é que vão ser os próximos jogos, mas você consegue perceber que houve já uma mudança da postura do jogo do Fluminense, que em vez de ficar tocando horizontalmente, Thiago Silva, Freitas, René, Thiago Silva, Freitas, René, Thiago Silva, René, Samuel, Guga, não. Por várias vezes o Thiago Silva, que já normalmente fazia isso, tocava para frente, essa bola não voltava para ele facilmente, tocava para frente e essa bola ia para frente de novo. Tocava, por exemplo, o René já arranjava essa bola para frente, não tinha que ficar tocando. Né? Ou seja, o Fluminense conseguiu manter uma posse de bola e essa bola ia mais para frente. Isso é muito bom, porque isso mostra a verticalidade do Fluminense, né? Isso mostra também que o Fluminense, apesar de, né, teve a coletiva ontem, na sexta-feira, né, talvez ele já tenha percebido o seguinte: nós queremos jogar para frente e podemos jogar para frente, né? Talvez os jogadores eles tenham entendido que em um determinado momento era necessário que a vinda do Mano Menezes, mas depois, cara, a gente não quer mais Mano Menezes. Aí veio o Renato. Sentimos, era necessário o Renato Gaúcho naquele momento? Mas a gente não quer mais Renato Gaúcho, né? Pode ser que aconteça isso de não querer mais o Zubeldia? Pode, porque jogador tem isso, né? Jogador é meio mimado, né? Mas vamos ver se esse estilo vertical prevalecerá. Vai prevalecer enquanto o futebol estiver rendendo, enquanto estiver jogando bem, enquanto os jogadores estiverem funcionando. Mas vamos lá. Então eu vou fazer aqui, né, uma análise das duas jogadas mais importantes do Fluminense, que foram as jogadas do gol. A primeira, não tem muita coisa que falar, o gol do Cano foi de um azar do Botafogo, foi de um erro do Vitinho, que deu uma assistência para o Cano ali dentro da pequena área, e o Cano cabeceou na direção do gol, tirando do goleiro. Coisa que, por exemplo, o Everaldo não faria. O Everaldo provavelmente ia errar aquela cabeçada, como ele errou várias outras cabeçadas. Pô, mas ele já fez gol de cabeça? Sim, às vezes ele precisou errar os 5. Ele precisou errar uns 5 chutes de cabeça para acertar um chute de cabeça. Por exemplo, contra o Sport. Ele perdeu uns 2 ou 3 gols para conseguir fazer um. No América de Cali, um gol mais fácil, né, ele conseguiu perder, o goleiro estava vendido, era só cabecear na direção do gol, ele conseguiu tirar demais. Pênalti, cobrou 2 pênaltis, perdeu os 2. Enfim, e aí o segundo
gol que mostra talvez como já teve uma diferença e o time do Botafogo não percebeu talvez que essa mudança aconteceria tão rápido. Então vamos fazer a análise aqui, né? Eu vou mostrar o vídeo para vocês, né, verem, né, pedaço a pedacinho, né, quase que frame by frame da jogada do segundo gol, né? Tá em slow motion e eu vou pausando. Vamos lá. Começa que a bola do Ignacio vai para o Martinelli, que está marcado de um jogador próximo a ele. Essa bola poderia ter vindo aqui no Guga, que não estava marcado? Poderia, mas se você observar, tem 1, 2, 3, 4 jogadores do Botafogo fazendo na linha horizontal. Não é uma linha transversal ao campo, é uma linha horizontal, paralela à linha lateral. Por quê? O Ancelotinho, né, provavelmente deve ter visto que o Fluminense concentra mais de 80% dos seus ataques pelas laterais, e em específico a lateral direita, que é por onde joga Samuel Xavier, concentra mais de 40% das ações. Ou seja, se você concentrar mais jogadores na lateral, o futebol do Fluminense não vai funcionar. Ele imaginou isso e provavelmente estaria certo se fosse ainda com o Renato Gaúcho. Então essa bola, com o Renato Gaúcho, provavelmente viria no Guga. Para o Guga talvez tentar uma tabela ali para essa linha de fundo cruzar para não dar simplesmente em nada, né? Ou talvez pelo Guga, talvez tentar uma bola na diagonal ali, que talvez também não daria em nada. Mas o Ignacio tocou no Martinelli marcado. Ou seja, até um tempo atrás, essa jogada não seria talvez a melhor. O Martinelli domina, ele domina já podendo girar, ele gira, e aí o Lima, que ele observou como estava, né, os jogadores do Botafogo próximos ali a ele, e ele já pede a bola aqui no meu lado direito, já vai inclinando o corpo para começar a correr. E aí o Martinelli de esquerda mesmo, note que o Martinelli é destro, ele tocou de esquerda mesmo, ele tocou e aí ficou com um buraco aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Botafogo aqui na parte defensiva, né? 1, 2, 3, 4 jogadores nessa parte esquerda de defesa do Botafogo e deixou um buraco aqui. Tinha literalmente 3 jogadores aqui do Fluminense que poderiam receber essa bola. Mas tinha o Matheus Martins aqui que estava marcando a linha de passe, né? Ele marcando ali, talvez, de interceptar essa bola que poderia vir no Soteldo. Mas ele estava marcando aqui, tinha um jogador que estava marcando o Martinelli, um buraco aqui de um jogador que, por exemplo, não estava marcando ninguém. Essa bola vem com uma qualidade absurda para o Lima. Por quê? Porque ela vem e não vem forte o suficiente para que o Lima tenha que tocar essa bola para trás. E ela não vem fraca o suficiente para que o Lima tenha que dar um outro passe para frente, né, em diagonal ou na linha de fundo. Essa bola vem para o Lima já encorpar, né, ele vai freando ali. Nesse momento o Lima já poderia ter executado o chute, mas nesse momento o Lima teria um ângulo meio baixo para chutar. Se você estiver observando, o goleiro está exatamente no meio da pequena linha ali, né, de visão do Lima. Então o Lima, ele segura, ele ameaça o chute, traz para dentro. Nisso que ele traz para dentro, o jogador do Botafogo tem que frear. O goleiro ainda está na mesma região dele. O Everaldo está pedindo ali o passe. O jogador do Botafogo, se vendo no Everaldo, o Everaldo provavelmente não iria chutar de primeira, ele ia provavelmente tentar receber essa bola com a estar na esquerda desse outro lado. Ou seja, o Everaldo ia ter o gol, e o Lima provavelmente sabia disso. Então, ele deu um primeiro momento, um primeiro passe para a direita, deu um segundo passe para a direita, para ele ter ali um ângulo melhor para chutar. E o Everaldo pedindo aqui, né? Inclusive agora ele já pediu, ó, toca essa bola aqui para eu chutar de esquerda aqui. Mas o Lima vai, né? O jogador do Botafogo até dá uma distância maior pro Everaldo receber esse passe. O Lima vai e chuta, gol do Fluminense. Curiosidade, o Lima fez esse gol, ou seja, a saída de um técnico para outro técnico. O Lima fez um gol agora, 2-0 no Botafogo. O Lima fez um outro gol contra o Red Bull Bragantino na estreia do Renato. Ou seja, o Lima fazendo gol em estreias de técnico, né? Todo dia podia ser uma estreia nova de técnico, então.
porque o Lima nos últimos jogos estava mal demais, cara. É... E aí vence o Fluminense. Fluminense que acabou com 9 jogos sem vencer. Não vencia desde 1-0 com gol de Manuel. 1-0, inclusive aquele gol do Manuel foi um golaço. O Manuel, né, continuou no Fluminense, vários jogadores daquele elenco continuam no Fluminense. Mas o futebol do Fluminense hoje não é o mesmo de 2022. Né? E isso preocupa muita gente, né? Em 2022, o Fluminense jogando muito bem, saiu o Nonato, agora o Nonato, que até um pouco tempo para titular. E falando em Nonato, eu vi uma posição do Rica Perrone. Né? Gosto muito do Rica Perrone, mas gostaria de comentar uma coisa em função dessa postagem que ele fez na redezinha, falando: o Fluminense mantém tudo igual e joga a crise para lado. Né? Mantém tudo igual no sentido de, tipo assim, ele manteve os mesmos jogadores, ele até fala, ele até, num tom de ironia, tipo assim, trocou tudo, né? O Zubeldia conseguiu fazer um trabalho genial, não sei o que lá, tipo, o Zubeldia teve 2 treinos, um treino, não sei. E aí nesse um treino, será que ele conseguiu já implementar 100% do trabalho dele? Cara, com certeza não, assim como naquele 2-1 contra o Bragantino, provavelmente o Renato não conseguiu implementar todo o futebol dele. Mas você consegue trazer para os jogadores algumas coisas que eles estavam fazendo de ruim e eles poderiam mexer, que eles poderiam mudar. E uma dessas coisas é justamente esses passes laterais, que o gol aqui que vocês observaram comigo foram 2 passes verticais. O Ignacio roubou, tocou o Martinelli de frente, o Martinelli tocou de frente para o Lima fez o gol. Anteriormente, muito se pá, a bola teria ido para o Guga, né, do Guga para o Martinelli, ou seja, você aumentar o tempo para a bola chegar em quem de fato precisaria, né, e do Martinelli para o Hércules tocar para o Lima, aí já teria organizado todo o sistema defensivo do Botafogo. Então você falar que mantém tudo igual no primeiro momento de jogadores, o Everaldo era o titular, o Fluminense saiu da Sul-Americana, então não teria mais jogo de Copas para jogar, então o Everaldo seria titular nessa partida contra o Botafogo. E outra, iria ser o Nonato no lugar do Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta não é titular, quem é um titular é o Nonato, 3 volantes. Então você já não iria manter 100% igual. E tipo assim, assim, mas são só 2 jogadores. Tu vai mexer no Thiago Silva? Não vai mexer no Fábio? Não vai. Então, dos jogadores mexíveis, quais são os jogadores não mexíveis? Os jogadores que eu entendo que não são mexíveis no futebol fluminense hoje. Fábio incontestável, Thiago Silva incontestável, Martinelli incontestabilíssimo, Samuel Xavier super incontestável e o Canobi. Esses são os 5 jogadores. Serna mais ou menos. Pode ser que o Serna volte a melhorar agora, mas o Serna teve alguns jogos ali que jogou muito bem, inclusive teve a possibilidade dele ser chamado para a seleção. Depois daquele jogo ele deu uma caída, mas não acredito que seja por ele não ter sido chamado, não, mas porque algum outro motivo aconteceu. Depois do jogo ele deu uma caída. Mas hoje ele jogou bem, né? Se ele mantiver de novo a sequência, continua sendo titular, porque em alguns jogos ele acaba sendo o Cristiano Ronaldo, em outros ele é só o Cernaldo. Então ele não é um titular incontestável. Por que o Canóbio é? Porque ele se dedica 100% o jogo inteiro. Né? Eu acho que não necessariamente precisaria ser um titular de entrar no jogo, mas o Canóbio, do jeito que ele se entrega, se ele entrar no segundo tempo, tipo assim, entra o Riquelme para tentar fazer uma baguncinha, e o Canóbio, depois que os jogadores já estão cansados, ele do jeito que não se cansa, cara, ele ia dominar. Mas geralmente pensa que o jogador para ser titular precisa literalmente começar a partida. Você pode ter um jogador que é titular entrando sempre no segundo tempo, como era o John Kennedy. Né? Você fala, eu vou colocar você no segundo tempo porque você tem essa função importantíssima e você vai conseguir se doar bem melhor, que você vai render melhor dessa forma. Né? Tem nessa, eu preciso iniciar o jogo, e aí você inicia o jogo, joga mal pra caramba, e às vezes tem que ser substituído.
Então é isso, Fluminense que venceu o Botafogo, Fluminense que jogou talvez a crise e a zica pro lado, Fluminense agora que enfrenta o Sport, né, do Retiro, vamos ver como é que o Fluminense vai sair lá e volta para enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado, né, 18h30. Então é isso, galera, um ótimo domingo para vocês, até breve, tchau, tchau. Não deixe de esquecer de dar o seu like, não deixe de esquecer, não esqueça de deixar o seu like, né? Aperta o like, aperta o botão seguinte, vai até a próxima. Tchau, tchau.